Continuando nossa prática com classes, agora nós vamos aprender o que é uma classe derivada. Ou seja, eu tenho uma classe e eu vou derivar outra classe para ela. Perfeito? Então vamos lá. Olha só, aqui agora eu vou pegar meu código e vou, continuando o código anterior que nós temos, né? Vou tirar esse média da aprovação daqui, perfeito? Vou deixar essa classe média com esse método public média, o primeira nota, segunda nota e calculando aqui a média. Perfeito. Só que agora, o que eu vou fazer a partir desse momento? A partir desse momento, eu não vou mais exportar esse método média para qualquer classe. Eu só quero colocar esse método média, né, a propriedade média, eu só vou deixar ela protegida. Então ela é protected a partir de agora dentro da minha classe média. Se nós vermos aqui o código, nós vamos ver o seguinte, ó, aqui média de aprovação, ele já está dando erro, perfeito? Então vou tirar aqui o média de aprovação da aula anterior, não vou imprimir a média por enquanto, mas ele está dizendo aqui o seguinte, olha, que ele não enxerga mais esse método, tá vendo? Por que ele não enxerga mais? Olha, o que ele está dizendo aqui? A propriedade média é protegida e somente acessível na classe média e em suas subclasses. Isso ele está dando para mim dentro do arquivo index.ts. Quer dizer, o index.ts chamou, ele importou a média. Então ele não é derivado, ele está importando a classe média e está usando a classe média dentro dele. E aí foi feita uma instância de uma variável também chamada média, do tipo classe média. Então, ele está importando e utilizando. Então, ele não é derivado da classe média. O index.ts utiliza a classe média. A partir do momento que eu coloquei o método média, a propriedade média, como protected, isso daqui só é acessível pelas classes derivadas. Agora vamos fazer uma classe derivada para a gente ver o uso dessa aplicação. Quando eu gravo aqui, se você olhar a sua tela, ele vai dar todos esses erros aqui, tá? Isso é normal, você está no meio da alteração do código, então seu código não está fechado, e aí nós temos aqui esses erros para a gente corrigir. Mas agora vamos fazer a implantação e no final nós vamos estar corrigindo todos esses erros do seu código. Então aqui eu tenho dentro da classe média, tem esse método protected que a gente acabou de colocar, e continuo com os métodos publics, né, de primeira nota, segunda nota e assim por diante. Perfeito. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui e vou criar uma outra classe dentro do meu código, que ela vai chamar aqui classe avaliação.ts. Quer dizer, é o que vai me dar a média, então ela vai calcular a média, tá certo? Entre as duas notas, mas também ela vai me dar se a pessoa está aprovada, reprovada ou em recuperação. Então dentro dessa classe, eu vou ter que ter aqui, ó, uma constante chamada média de aprovação. Nós vamos colocar ela do tipo number. Do tipo number com valor 7. Vou exportar uma constante chamada média de recuperação, que também será do tipo number. E aí nós vamos colocar ela com 5. Uma coisa bacana, viu, pessoal? Normalmente dentro do nosso código, aqui eu estou fazendo dentro desse código aqui, mas normalmente dentro de um sistema a gente tem um arquivo com todos os parâmetros, porque quando eu quero alterar alguma coisa eu entro dentro desse arquivo e altero esses parâmetros, ou eu gravo isso num banco de dados e aí eu seto dentro daquele banco de dados, dependendo para cada cliente. Vamos supor que seja um sistema escolar e aí eu tenho para determinadas escolas uma média de aprovação, para outras escolas outra média de aprovação. Eu poderia gravar essa informação dentro do banco de dados e vincular isso no cliente. Para quê? Para eu não ficar alterando o meu código para cada cliente que você instala a sua aplicação. Uma forma inteligente de você fazer um setup de aplicação para rodar em vários clientes. Aqui no caso é para a gente trabalhar, para a gente estudar. Então aqui eu exportei média de aprovação, exportei média de recuperação. Vou exportar aqui, olha, export default class e agora classe de avaliação e ela vai extends, ou seja, vou estender, então agora eu estou estendendo quem? O CLS média. O que está acontecendo aqui?
Essa classe avaliação, ela vai estender aquilo que classe média faz. A partir desse momento, os métodos publics e métodos protecteds estão disponíveis para essa classe avaliação aqui para mim, que eu fiz ela dentro da classe média, perfeito? Então agora vamos lá. Então a minha classe avaliação, ela já nasce com alguns métodos aqui. Olha só, vou gravar, entro aqui dentro do meu index, agora eu não faço mais média, agora eu faço aqui, olha, classe avaliação. E a partir desse momento, eu consigo fazer o que aqui? Atribuição, olha só. Agora a minha média aqui não é mais classe média, agora ela é classe avaliação. Veja que eu continuo atribuindo primeira nota, veja que eu continuo atribuindo segunda nota. Perfeito? Por quê? Porque a avaliação, embora ela não tenha nada aqui dentro, o que eu declarei em avaliação? Nada, ela está branca, tá vendo? Ela está vazia, aliás, perdão. Então ela está vazia e eu, dentro dela, o que eu tenho? Eu não tenho nada definido. E a partir daqui, o que eu tenho? Eu tenho primeira nota e segunda nota, que foram derivados do método da classe média que nós colocamos aqui. Perfeito? Maravilha. Agora vamos lá. De posse disso, eu vou colocar um outro método dentro de classe de avaliação, que é o quê? Eu quero saber se ele está aprovado ou reprovado, ok? Então vamos lá. Public, resultado da avaliação, vai ser um método do tipo string, ele vai ser um get, né? Porque eu só vou pegar essa informação. Ela vai ser do tipo string, ok? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Inicialmente, eu vou fazer a seguinte forma. Ó, vou declarar aqui retorno, vai ser do tipo string, ou melhor, não precisa nem declarar essa variável aqui não, dentro do nosso código. Vamos lá. If, o quê? This, ponto. Olha só, pessoal. Olha o que apareceu aqui. Presta atenção, por favor. Esse cara aqui, ó, this.média. Cadê o média? Onde que está esse média? Onde que está a primeira nota? Onde que está o resultado? Onde que está a segunda nota? Isso aqui está na classe média que eu estendi. Como eu fiz um extends da classe média, tudo aquilo que a média tem, que é public ou protected, vai existir dentro da classe derivada. Então eu consigo pegar o this.média, ele vai estar referindo aquele protected média que nós declaramos dentro da classe média. Perfeito? Olha que bacana. Então, se o this.média for maior ou igual à média de aprovação, então eu vou retornar aprovado. Se não, else if this.média for maior ou igual à média de recuperação, então eu vou retornar o quê? Recuperação. Se não, eu vou retornar reprovado. Perfeito? Poderia ter feito isso inclusive em um operador ternário. Fica aí a dica, o desafio de lógica para você fazer esse cara aqui com o operador ternário. Depois você manda lá no grupo do Telegram para ver direitinho se deu certo. Se não deu certo, pergunta lá que eu posto a resposta para você. E aqui eu tenho então o resultado da avaliação e agora dentro do meu index eu posso colocar aqui, olha, console.log resultado da avaliação, vírgula, a variável média, que é do tipo classe avaliação agora, né? Os nomes estão trocados, deixei de propósito para você entender que mudou. E agora eu tenho aqui a primeira nota que eu posso pegar, resultado da avaliação eu posso pegar, a segunda nota eu posso pegar. Zanata, quem é esse primeira nota? Lembrando que esse primeira nota é da classe média que foi derivada, segunda nota também, e o resultado é aquilo que a gente criou dentro da classe de avaliação. Aqui no caso eu quero o resultado. Shift Alt F, Ctrl S para gravar, e tá aqui o meu código limpo. Perfeito?
Olha só, aqui ele executa exatamente tudo aquilo que nós colocamos no código anterior, com os consoles, etc. E no final ele imprime aqui, olha, ele está em recuperação, ok? Então, automaticamente, e Zanato, eu consigo imprimir a média aqui? Não, você não vai conseguir imprimir a média. Por quê? Porque média é um método protected. Ela não é um método public. Então, eu não tenho em lugar nenhum o valor da média calculada, a menos que eu transforme esse cara aqui de novo em public, ou que eu venha dentro de avaliação e pegue esse resultado e exporte para ele, tá certo? Através de uma outra propriedade qualquer que eu venha criar aqui. Ok? Aqui nós vamos concluir o estudo inicial de classes. Para nós, por enquanto, ela nos atende. Nós vamos ver mais coisas de classes à medida que a gente vai evoluir no Full Stack Developer. Pratique bastante classe, orientação, que é uma programação orientada a objeto. Isso cai em todos os testes de programação. Nós temos uma aula ao vivo que trata exatamente apenas desse tema, é uma aula que a gente faz com todas as turmas de programação, dada a importância que existe a parte de classe dentro da programação, dentro do JavaScript e da programação orientada a objeto e para a sua vida profissional. Continua acompanhando, nós temos publicações periódicas de vídeos, de aulas, então acompanhe aqui o canal para você entender como tudo isso funciona. Curso de JavaScript completo com HTML e CSS, link dos materiais, dos vídeos e de todo o material de apoio que você precisa, inclusive do código-fonte dessa e das outras aulas, disponível na descrição desse vídeo. Beleza? Valeu!